Estou com um convidado especial aqui no OneCast, um amigo, um irmão que tem se dedicado à obra do Senhor aí, levando uma visão missionária para um monte de gente, liderando igreja. Estou aqui com o Theo Hayashi. Cara, que alegria ter você aqui com a gente. Pô, Michel, obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Eu estava falando aqui, né? A gente estava no culto, que eu escutava já lá atrás, mesmo antes de a gente se conhecer, de tudo aquilo que Deus já vinha fazendo aqui na PIB de Curitiba e também esse movimento que vocês fizeram na Semana do Avivamento, que já vem aqui uns 5 anos, eu acho, 6 anos? Começou o movimento em 2012. Ah, então mais tempo ainda. Mas os estádios foi 2017. Faz 5 anos. Então 5 anos. E, cara, incrível. E a gente já vem aí há alguns anos aí se conhecendo. E, cara, muito obrigado, cara. É uma honra a gente poder estar vivendo o reino junto. Amém, amém, amém. Mas, meu amigo, me conta um pouco a tua história. Sim. Sei que você é filho de pastora. Sim. Sei que tua tia é do Ministério de Libertação, tá certo? Sim, não? é isso mesmo. Na verdade, assim, a gente chama... Eu falo que a tia Neuza é minha tia porque lá em casa a gente cresceu com ela lá como tia, né? Ela não é de sangue, mas assim, o meu avô foi pastor da tia Neuza. Então a tia Neuza crescia com a minha mãe, com as minhas tias, assim, fizeram escola dominical. Daí mais tarde a Neuza Tchoca, chama de tia Neuza, né? Ela foi lá pra USP e liderava a ABU lá. Então, ela era presidente da ABU da USP. E minha mãe era vice-presidente da ABU junto com ela. Então, a tia Neuza era como uma irmã mais velha pra minha mãe. Então, a gente cresceu, assim, eu digo eu e minha irmã, tendo ela que nem tia, né? Mas, se perguntou sobre minha família, né? Eu sou metade japonês. Então, inclusive, outro dia eu fiz Sabe aqueles testes de DNA? Sim, sim. Aquele Ancestry, né? .com, tal. Eu peguei um lá da... porcentagem. Eles me falaram que o da gringa tinha mais database, então ia ser mais apurado. Daí eu comprei um lá e trouxe aqui pro Brasil e fiz, né? E daí apareceu... Você conta que você é brasileiro. Cara, eu sou muito mais português do que eu imaginava. É mesmo? Olha só. 35 português. Eu cresci minha vida inteira pensando que eu era 50% japonês e 50% italiano. Tem uns 15% italiano lá. Olha. Tem não sei quantos, 30 e alguma coisa português. Tem até nigeriano, velho. Viu? Eu sou negão, viu, Madalena? Eu sou negão, mano. Pô, eu vou fazer esse teste. E tenho 52% japonês. Não sei como que isso funciona, mas apareceu lá. Boa. Mas os meus avós vieram como missionários para o Brasil para plantar igreja para os imigrantes japoneses. Foi assim que eles vieram, pela denominação Metodista Livre. Metodista Livre. Isso. Então, minha família inteira é metodista e a gente cresceu, eles cresceram nessa tradição. Minha mãe foi estudar nos Estados Unidos durante uma época daquele que eles chamam do Jesus People Movement, né? Que era aquele avivamento dos hippies e tudo mais. E foi lá, na década de 70, que ela começou a ver umas coisas lá. Que ela falou assim, cara, isso aqui é... O que é isso aí? O pessoal falava, não, isso aí é um avivamento, é o mover do Espírito Santo. Daí ela falou assim, isso é bíblico, tal. Falou, tal. Levaram ela para uma reunião da Catherine Kuhlman. Nossa. Daí ela falou assim, foi lá que eu experimentei primeira vez esse negócio. E, enfim, quando ela voltou ao Brasil, ela entendeu do Senhor que o Senhor estava levando ela nessa direção de algo mais renovado. E o meu avô, que na época também era parte do concílio lá da Metodista Livre, falou, olha, eu abençoo, você vai e comece uma obra de Deus aí. Então, assim começou a Monte Sião, que hoje, na minha gestão, eu e Júnia, em 2013, nós assumimos a igreja, minha esposa e eu. Quantos anos você tinha? E eu tinha, na época, 32. 32. E a gente assumiu, e lá mais tarde a gente mudou o nome para Zion. Porque a gente começou a ver, começando a ir para fora do Brasil. Sim. Daí gringo fala, Monte Sião. Não dá muito certo, né, velho? A gente falou, a gente tem que pegar alguma coisa que carrega o significado, perfeito, mas é um pouco mais global, então... Sim, a ideia é expansão para fora. A gente... Cara, eu amo nações, cara. Assim, eu entendo, assim, que Deus, ele ama nações, né? A gente fala, assim, que
A palavra diz, Jesus, o desejado das nações. Então, para mim, cara, assim, talvez até porque eu cresci mestiço, eu nunca me senti japonês. Nunca me senti totalmente um branco brasileiro. Então, eu ficava aquela coisa. Eu estudei no colégio americano, com um bando de americano. E a nossa cobertura espiritual, a nossa igreja era uma igreja americana. Então, a gente passava as férias em acampamentos e EBF, Escola Bíblica de Férias, lá. Cara, então, tipo, era uma mistura ali toda, assim, que eu falei, cara, o que eu sou? Eu nem sei o que eu sou das nações. Então, naturalmente, a parada vai para as nações. Mas como é que foi que Deus entrou na tua vida? Jesus entrou Sim. E mudou a tua história. Então, eu falo assim, né, que eu posso falar bastante dos romperes, dos milagres, das intervenções divinas, mas, assim, tem também dor. Então, aos 8 anos de idade, meu pai e minha mãe pastoreavam a igreja. Meu pai teu pai era pastor também? Pastor, eles se conheceram naquele mover que estava tendo na mocidade metodista, ele também metodista. Ele vinha da ala brasileira, minha mãe da ala japonesa. Se conheceram, minha mãe já estava liderando e casaram e estavam pastoreando juntos. Só que eu tinha... É difícil eu dizer assim... ao exato como é que foi. Mas eu sempre cresci sabendo que ele vivia uma vida dupla. Teu pai, você sabia? Sabia, não sei como, eu sabia. As pessoas perguntam, alguém te falou? Cara, eu tinha essa consciência. Eu falo isso assim, é a minha dor crescendo como criança. Eu sempre tive um sentimento de medo perto dele. Olha só. Então era uma pessoa assim que eu via uma coisa no púlpito, e que, por sinal, um baita pregador, uma coisa nata, sabe? Um líder nato. Olha. Mas em casa eu sabia. Destoava. Não era aquilo lá que era na igreja. E, eventualmente, assim, as coisas começaram a se agravar. Eu, criança, não tinha muita noção, mas com uma noção. Aos 8 anos de idade, eu lembro que as coisas vieram à tona. Nossa. A igreja, foi um escândalo, o adultério e tudo mais... O que, então, ele decidiu. Minha mãe já sabia. Minha mãe era assim, bem old school, raiz. Fiz um voto no altar, vai ser minha cruz, eu carrego. Sabe, vou até a morte nos separar. Mas chegou no negócio, quando veio à tona, ele falou, não, eu não quero mais isso. Então não foi nem minha mãe que decidiu. Não. Ele falou assim, eu vou pegar minhas coisas e vou embora. Vou abandonar a igreja, vou abandonar a família. E vazou. Eu tinha 8 e minha irmã tinha 5. E foi no aniversário da minha irmã. Da tua irmã, de No aniversário anos. Dela, cara. Ele foi embora. Vazou. Cara. E depois a gente começou a descobrir tal, intimação, papapá, que ele queria minha guarda. E daí minha mãe foi tal, os meios legais, e ela ganhou a guarda. Então a gente cresceu com minha mãe. Eu e minha irmã crescemos com minha mãe. Então, quer dizer, a gente cresceu, eu dos 8... até os 18 em casa, né? Então, inclusive, a gente teve um período que nós pertencíamos a a gente chama de um fellowship, né? Mas seria como se fosse uma rede de igrejas. Sim. E uma das igrejas fortes era uma igreja muito saudável da Inglaterra. E eles, entendendo o trauma que a gente passou, eles falaram, a gente vai acolher vocês precisam sair do Brasil. Glória a Deus. E a gente passou um tempo lá, minha mãe... a gente foi abraçado por essa igreja. É uma igreja assim que a gente é muito grato a eles. Voltamos ao Brasil e minha mãe falou assim, agora eu tô sem meu marido, não vou pastorear a igreja estava sendo pastoreada por uma outra pessoa, vamos continuar frequentando. E a igreja era uma coisa de dor para mim. Então, era um símbolo, simbolizava dor. Sim. Então, minha fuga foi esporte, minha fuga foi futebol, foi uma vida social fora da igreja. Tinha minha vida social dentro da igreja, mas eu não era desviado. Continuava com o temor de Deus, minha mãe muito assim, de princípios em casa. Eu falo para as pessoas assim, ela me apresentou Deus. Talvez eu tive outras influências para me ensinar a fazer ministério, mas quem me apresentou como ter um relacionamento com Jesus foi minha mãe. Como escutar a voz do Espírito Santo. Sabe? O temor de Deus. Isso foi uma coisa muito forte em casa. Então, assim, eu cresci nisso. E quando chegou 18 anos de idade, final do ensino médio, jogando bola, sonhando ser jogador de futebol, nunca fui bom o suficiente para passar em peneira alguma, mas aquele sonho, né? Quero jogar bola, né? Então, veio um técnico, cara, dos Estados Unidos. Olhou, eu estava num colégio americano, então ele vinha ver as escolas americanas do Brasil que tinham uma liga. E o pessoal vinha para recrutar. O cara chegou para mim, uma escola pequena, tal, falou,
você e teu amigo, se vocês quiserem, te dou bolsa, vocês vão lá e fazem faculdade. Eu falei, vou agora. Minha mãe falou assim, você não vai, você vai só se for nesse estado, que era a cobertura espiritual da nossa igreja. Uma igreja que a gente ia, que era o estado da Pensilvânia. Sim. Porque eu quero que você fique perto da igreja lá e os irmãos vão estar lá e vão te ajudar se você precisar de alguma coisa. Enfim, acabei indo para uma faculdade lá perto, uma escola, uma faculdade pequena de origem menonita. Olha. E fui lá e fui jogar. Só que aquela coisa longe de casa, morando em república, de repente me vi frio na minha fé, não encontrando igreja, não encontrando comunidade espiritual. Por isso que eu, até hoje, falo a importância de você estar em comunhão com o santo, sabe? Sim. Você ter comunidade, cara. É muito difícil, cara. Você pode... Por isso, quando eu vejo assim, eu falo para as pessoas, eu nunca vi até hoje um crente desigrejado que saiu da igreja e falou assim, não, eu não acredito na igreja, acredito em Jesus. Acredito em Jesus. Igreja não presta. Eu nunca vi alguém que sai da igreja e depois você conhece ou volta a trombar 1 ano, 2 anos depois e o cara tá mais apaixonado por Jesus. Não existe. Sabe, o cristianismo é feito pra gente viver em comunidade. Vai contra a Bíblia, vai colher o que ela diz que é. Exatamente. Então, quer dizer, eu não tinha encontrado comunidade. Sim. E a comunidade que eu tinha encontrado eram pessoas que não estavam vivendo pra Jesus. Então, eu me encontrei assim, vivendo como um universitário vive sem Jesus. 2 anos longe, frio. Até que um dia, no meio de uma balada, eu tive um encontro sobrenatural com Deus, cara. É mesmo? O que aconteceu lá? Isso foi... abril do meu 2º ano, finalzinho do meu 2º ano de faculdade, tô lá em Tampa, na Flórida, muito louco. Lá com os amigos meus, todo mundo que não tava andando com Jesus. Na pista de dança, de repente eu comecei a ter, sabe aquela convicção do Espírito Santo de choro, assim, de altar? Sim. Aquele apelo assim, ó, volta dentro pra da balada, Jesus. Na balada. Na pista de dança. Pista de dança. Com os caras trombando em cima de mim, eu segurando minha bebida aqui, tipo, pá, chorando, velho. E os caras me olhando, tipo, mano, o que você tomou, velho? Eu falei, mano, eu não tomei nada. Vocês não vão entender se eu falar pra você. Deus foi te buscar. Cara, eu saí correndo, fui pro banheiro. Fui ter um tempo com Deus no banheiro, jogando água na cara, na pia. Tentando entender e só escutando o Senhor me chamando. Eu tenho uma aventura pra você. Uau. E tinha uma oração que eu fazia que era assim, Deus... Se for pra viver pro Senhor, eu quero viver Atos. Senão eu nem quero viver. Tipo, porque pra mim, cara, ficar fazendo esse negócio de igreja, aquela coisa assim de religião, aquela coisa que eu não vejo poder manifesto, aquela coisa que eu leio Atos, eu falo, mano, isso aqui é uma aventura, velho. Isso aqui é muito louco, isso aqui, cara. Quando eu começava a ler Atos, eu falei, eu quero isso. Se for pra viver, tem que ser isso. E, cara, eu falei isso aquele dia pra Deus. Deus, eu quero, se o Senhor tiver uma aventura, o Senhor falou, eu tenho uma aventura pra você. Então, olha só que doido. Eu saí do banheiro, fui pra pista de dança, porque eu tava ficando no apartamento de um amigo meu que morava lá, em Tampa. E um amigo meu, é o meu amigo que cresceu comigo em São Paulo, jogando bola junto comigo, e tava jogando na Universidade de Tampa. Por isso que eu tava lá visitando ele. Sim. E cheguei e falei assim, brasileiro. Eu falei, cara, me dá a chave do teu apartamento, eu vou vazar, cara. Ele falou, não, você não pode, a galera tá aqui, vai ter festa, tem after party, parará. Eu falei, mano, você vai pro teu after party, mano, eu vou vazar. E daí a gente entrou numa discussão lá, o cara, então, beleza, então vambora. Daí deu a chave pra mim e falou, também vou embora. Daí ele tá saindo, cara, da boate, eu lembro até hoje, eu abri a porta, assim, ó, pum. E eu me dou na rua, assim, e eu escuto dentro de mim uma voz em inglês. Fala assim, ó, YWAM, que é Jocum. E eu nunca tinha ouvido falar de Jocum, cara. Ah, você não conhecia Nunca, Jocum? Nunca. Eu não sabia que era Jocum. Tipo, eu não sabia que... Então, você quer dizer, ouviu eu vi assim, ó, dentro de mim, assim, ó, YWAM. E eu via como se fosse YWAM, que são as siglas em inglês da Jocum. Cara, você acredita que depois de 1 a 2 horas, eu tava no apartamento do meu amigo, fui pro Google, botei, pum, pá. Entrei no primeiro site que apareceu, que era de Kona. Cara. No Hawaii, que é uma das bases principais que eles têm. Eu cliquei lá, falei, mano, eu quero fazer um curso de Bíblia. Pensei, acho que é isso, assim que eu volto pra Jesus, vou fazer o estudo da Bíblia. Clicava lá. Só que os caras não deixavam você entrar lá se você não tivesse feito a escola de treinamento e discipulado antes. Que é um curso de entrada básico, de discipulado e de treinamento. Falei, então vai isso aí. Daí eu fiz minha inscrição lá. 4 meses depois eu já tava lá no Havaí, cara. No Havaí. Cara, voltei pra Pensilvânia, tranquei matrícula, terminei o relacionamento que eu tava,
Terminei várias amizades. Os caras pensaram que eu era tudo maluco. Tive que convencer... Você se converteu totalmente. Totalmente. Assim, eu falo para as pessoas... Cá, eu falo para as pessoas que, assim, eu me converti tão radicalmente que, assim, eu ia, porque a gente almoçava, comia tudo lá na faculdade, no refeitório. Eu não conseguia nem mais sentar com a minha bandeja na mesa dos caras. Eu sentava sozinho num canto lá. Cara. E os caras falavam, o Theo pirou, velho. Tá maluco. Mas foi assim, cara. E daí comecei meu processo. Fiquei fazendo missões com o Jocum por 3 anos. Ah, você ficou lá 3 anos. Fui voltando, né? A tua base é Jocum, então. Assim, de treinamento ministerial. Isso. E depois de 3 anos com eles, assim, mas tipo, fazia uma escola, daí voltava, fazia uma viagem missionária, daí voltava e tal. Chegou num determinado momento que o Senhor me direcionou para Carolina do Norte, onde eu encontrei até hoje meu pastor, que é um pai na fé para mim, que é um profeta de Gana. De Gana? Na África, mais americano, assim, porque tá aqui nos Estados Unidos há tanto tempo, pastoreava lá na Carolina do Norte e foi um homem assim que eu falo, esse cara me ensinou ministério, entendeu? Cara. E foi o cara que teve que me deu que eu falo, a escola do Espírito Santo, quando vem versão africana, é muito mais raiz. Entendeu? É perrengue, velho. Versão africana. Versão africana é assim, tipo, você não precisa de aconselhamento, você precisa jejuar. Boa. Eu preciso conversar. Não, você não precisa conversar, precisa orar. Poxa. Foi assim, cara. Que coisa linda, foi cara. assim, Que história maravilhosa. E depois de 5 anos com ele, viajando o mundo, servindo ele. Você grudou e ia com esse pastor. Eu servia ele, carregava a mala dele. O mundo inteiro, cara. Viajava com ele, servia ele. Quando eu tava lá em North Carolina, eu era o pastor de jovens. Então, quer dizer, eu cuidava, né? Tinha um outro pastor de jovens, mas eu era tipo o auxiliar dele. Mas o meu foco principal era estar servindo ele. E fazendo, aos poucos, voltei a fazer a faculdade para terminar e tudo mais. Até que em 2008 o Senhor me levou de volta ao Brasil para começar o Dunamis. Ah, você veio para começar o Dunamis? Para começar o Dunamis. Não era com a igreja ainda, local? Não era nem com a igreja. E nesse processo tua mãe assumiu a igreja? Nesse processo, minha mãe já tinha voltado a assumir a igreja, porque a igreja votou, falou assim, a gente quer ela de volta. Que legal. Né? Só que daí minha mãe entrou, porque o povo queria, e sempre orando, Deus, traz outra pessoa, porque isso aqui pra mim já deu. Entendeu? Então, quer dizer, então tinha uma certa pressão. Será que você é essa pessoa? Eu falei, não tem nada a ver com... Porque assim, o mal de jogo meu é esse, né? Sim. Que não consegue voltar para dentro de igreja. E até hoje eu bato. Eu sou Jocum mesmo, mas eu bato isso aqui, cara. O problema de você fazer missões e conseguir fazer isso junto com a igreja. Sim. É um desafio. Mas quando você acerta isso, é explosivo, cara. Sim. É explosivo. Não pode desconectar. Não pode. E tem que honrar a igreja, sabe? Perfeito. Não é tipo, liga pra igreja quando você precisa de dinheiro. Até porque hoje eu tô do outro lado, entendeu? Eu entendo, tipo, mano, eu não escuto falar esse cara faz 1 ano. Apareceu um pedir dinheiro, velho. Entendeu? Boa. Então, mas eu voltei, cara, assim, e o meu pai na fé, ele queria que eu ficasse. Mas o Espírito Santo falou, tão claro, você vai. Eu falei, Deus, mas como que eu vou? E o Senhor falou assim, você vai dizer não, porque ele queria que eu assumisse a igreja lá. Ah, lá em Gana? Lá em Carolina do Norte. Tá. Assim, eu quero que você assuma a igreja. E eu tava num processo, ele tinha, assim, já tava me ajudando num processo com advogados para eu pegar a cidadania. Você abre mão de tudo, cara. Então, pra mim, foi meu Isaac. Eu falo pras pessoas, os caras tá tudo querendo ir lá pros Estados Unidos. Eu fiz o caminho inverso, cara. Tipo, mano, eu abri mão do Green Card e vambora. Vamos voltar pro Brasil e vamos começar lá. E começamos lá no Mackenzie, em São Paulo. O Dunamis. O movimento que a gente começou foi dentro do Mackenzie. Então, e é de evangelização. Qual foi a questão o meu background é de uma linha mais avivada, carismática, né? Então, quando eu comecei a ver Aí é rico isso, né? Eu sou de um background completamente batista, tradicional. Exato. E nós estamos na mesa. Exato. E o reino tá... É isso. Isso então, quando eu voltei a São Paulo, o Senhor começou a falar comigo. Porque eu sempre sabia que eu fui chamado... um dos meus chamados era a universidade. Alcançar a universidade. Amém. Porque eu me perdi na universidade. Sim. E me encontrei na universidade. Sim. Então, assim, são 4 anos extremamente formadores. Então, eu fui e o Senhor começou a falar comigo. Vai lá e anda as universidades de São Paulo. Eu ia pra USP, ficava andando, orando.
Entendeu? Eu entrava lá no Mackenzie, ficava sentado no banco, na PUC, ficava sentado lá. Só observando, cara. Entendeu? E nesse processo, que foram tipo mais ou menos 2 meses, o Espírito Santo só me dando coração por aquele povo, sabe? Sim. Eu lembro assim, tipo, andando pela Maria Antônia, que é a rua do Mackenzie, que olha que coisa bizarra, né? A rua de uma universidade evangélica é a rua onde mais se consome álcool na América Latina. Nossa, cara. Então, cara, você andava naquela rua assim no final de aula, velho. Tudo... Você via cada cena. E, cara, eu falava, mano, esse povo precisa de Jesus, cara. Olha esse cara aqui, olha, esse povo precisa de Jesus, cara. É toda hora. E daí o teu coração vai se quebrantando para aquilo, sabe? Então, e eu conversava com o pessoal até da igreja, que eu frequentava a minha igreja. Eu não era líder, nada, eu frequentava de domingo, né? E eu falava, onde você estuda? Eu estudo no Mackenzie. O que você faz? Eu faço direito do Mackenzie. Eu falei assim, pô, cara, vocês não tem, tipo, sei lá, uma organização cristã lá? Ah, tem organização A, B, C e tal. Falei, mas não tem nada assim, tipo, mais da nossa linha, assim? Não. Falei, então não tem nenhuma expressão mais carismática, mais avivada, né? Não. Falei, tá, então beleza, Deus, é isso mesmo que eu tenho que fazer. E foi assim. A gente começou o Dunamis assim. Que legal. E Deus começou a fazer sinais na faculdade. Começou, cara. A gente fazia uma coisa assim que o pessoal chama de caça-tesouro. Sei. Então, eu pegava assim uns 3, 4 do lado do Mackenzie, que eu já conhecia. Falei, vamos orar aqui, cara. Vamos pedir aqui os sinais para Deus. Quem é a pessoa. E daí a gente saía andando, cara. Então, pô, por acaso, você que tem... Eu vi um moletom aqui, moletom vermelho. O cara tá com moletom vermelho. Por acaso tem uma avó que tá doente, cara? Tipo, que você sabe? Cara. Daí começou, daí uma coisa puxava a outra e a gente começou a ver que os sinais acompanham os que creem, que nem a palavra diz, né? E aquilo lá começou a trazer uma curiosidade. Eu gosto do Loren que fala assim, já viu o cachorro correndo atrás de carro parado? Exato. Não, é só em movimento. Em movimento. Os sinais acompanham os que creem. Exatamente. E foi isso, cara. E aquilo lá começava a atrair a galera. E eu lembro que assim, tem uma menina que ela começou a colar assim nos nossos ajuntamentos. Levou uns 4 ajuntamentos, cara. Ela pensava que a gente era tudo espiritual, tal, né? Assim, tipo, porque eu não usava as palavras clichê de evangélica, né? Sim. Eu falo assim, não, pô, cara, isso aqui é o ser superior, o Espírito Santo. Tarará. Daí, de repente, na 4ª vez que ela passou, ela falou assim, vocês são evangélicos? Falei, sou. Pô, mano, você tava me enganando esse tempo inteiro. Eu falei, mas você não sentiu uma coisa? Aí ela falou assim, ela começou a sentir, cara. Então, esse é Jesus, cara. Amém. Então foi assim, cara. Aí ali que surgiu o Dunamis. Surgiu Vou preparar os jovens para fazer isso que eu tô fazendo. Daí, cara, a galera do Mackenzie, assim, eu falava assim, pô, a gente já tinha um grupinho lá. Eu falei assim, então faz o seguinte, vai lá e pede pra reitoria se eles liberam a capela pra vocês. Uma capelinha, assim, tamanho desse estúdio aqui. Falei assim, faz lá um estudo. Eu falei, mas a gente tem que fazer um treinamento. Daí eu fui atrás de uns amigos meus, tudo envolvido com ABU, Cruzado Estudantil. Falei, mano, me ajuda agora, cara, me ajuda. O pessoal de Jocum também, o pessoal começou a trazer os materiais, fui estudando, fui orando, fui buscando de Deus, até vir com o nosso método, né? Tá. E daí o que a gente entendeu? A gente fez uma coisa bem simples. A gente chamava de 20-20-20. 20 minutos de louvor, 20 minutos de palavra, que o pessoal abria a Bíblia, e 20 minutos de orar um pelo outro. E nesse 20 minutos de um orar pelo outro, era o diferencial, porque, cara, as coisas aconteciam. Cara, que legal. 1 hora. Ou só simples. É, muito simples. 20-20-20. Liderado por estudantes. Daí eu comecei a entender, eu tenho que treinar os estudantes. Para eu treinar os estudantes, eu vou precisar um lugar de retiro. Sim. Então, vamos ver. Agora aqui eu tô... mas também a gente pode fazer uma conferência para juntar, porque agora tem a galera do Rio, agora tem a galera que tá lá em Londrina, na UEL, agora tem a galera que tá, sei lá na UFMG. Entendi. Eu tenho que juntar o povo, eu tenho que fazer uma conferência. Aí você começou a fazer um evento. Conferência Dunamis. Entendeu? Então, daí, começou uma conferência Dunamis. Pô, mas agora eu preciso publicar algumas coisas para eles. Vamos fazer uma editora. Pô, mas agora, tipo, legal. A editora veio junto. Veio também. Daí, a gente precisa cantar. Música. É legal a gente cantar música dos outros, mas, cara, Deus tá dando composições nossas. Eu brigo com a galera aqui. Vamos fazer Dunamis Music. Legal. Entendeu? E daí foi uma coisa puxando a outra. Então, daí a gente se viu, a gente falou, cara, faz sentido. O Senhor já tinha nos dado essa palavra. Mas hoje a gente olha e fala assim, cara, isso aqui é um movimento. Porque não é uma coisa, uma programação. Eram peças que estavam em movimento, onde tinha vida, tinha algo orgânico acontecendo.
E foi expandindo. Pra glória de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Coisa Desde linda, 2008. cara. 2008. Dia 25 de abril de 2008. Vocês abriram a Dunamis. Cara. A gente falou, pô, a gente tem que ter uma data de início aí, né? Vamos ver. Quando que é a data de início? Eu falei assim, o dia que eu tava orando e recebi de Deus a visão. Pô, esse lá foi lá pra trás. O dia que a gente entrou no Mackenzie pela primeira vez, mas também era uma coisa assim que a gente tava só andando. O primeiro culto Dunamis, que a gente começou a fazer cultos mensais. Então, dia 25 de abril de 2008. 2008, tá aí, começou o Dunamis e explodiu, né? Hoje, quantos alunos vocês têm no Dunamis hoje? Cara, hoje a gente tá... Eu pedi até pra gente reduzir. Eu falei pro pessoal, gente, a gente tem que começar a trazer um pouco... Porque assim, né? Você sabe, porque você lidera coisas que crescem e que são grandes. Às vezes você cresce, você começa a perder um padrão. Sim. Então você tem que reduzir um pouquinho, voltar a fazer aquele treinamento básico para depois dar outro tiro para não perder a essência. Você perde a essência. A gente estava com uns 450 estávamos em 450 universidades. Eu falei, cara, vamos conversar, que tem gente que talvez nem se alinha, se identifica tanto com a gente, e vamos encorajar a galera a começar outras coisas deles. Sim. Né? Então daí a gente começou a entender, cara, tem gente que tem uma teologia um pouco diferente da nossa. Vamos liberar, vamos abençoar e falar, cara, comece alguma coisa aí de missões universitárias com essa tua teologia, talvez uma teologia mais reformada. Vai fundo, cara. Legal. E a gente começou a trazer um pouco mais de definição. Então a gente foi de 450, hoje a gente tá uns 300. Legal. Legal. Universidades, Puxa, agora 300 universidades. Universidades, 300 universidades. Daí você tem o que a gente chama de pockets, né? Sim. Então, um pocket numa universidade pode ser de 12 pessoas, 10 pessoas. E também você teve, que em uma época no Mackenzie, nosso um pocket tinha 400. Cara. Então era 400 e povo saindo pela janela da capela, entendeu? Então, quer dizer... São universidades alcançadas. Isso. Não é o pessoal que está fazendo os treinamentos do Dunamis. Não. São 300 universidades que a gente tem a representação de programação oficial semanal lá dentro. Cara, que coisa linda. Glória a Deus. Glória a Deus, cara. Glória a Deus. E tem sido uma aventura. E conta um pouquinho, senão a gente nem entrou no Descend. Como é que apareceu isso na tua vida? Descend foi assim, muito doido isso, né? Porque eu sou... João Comeiro, que nem eu falei. Um amigo meu, que é um dos líderes lá, no Havaí, chegou um dia, veio para dar aula. Daí tem o lance da fazenda também, que daí é outro episódio. Outro episódio aqui. Mas ele veio dar aula de missões, né, na nossa fazenda, para os nossos alunos. Daí, quando eu peguei ele, o cara não tava muito bem. Falei, Andy, o que aconteceu? Tal, vou te levar uma churrascaria pra você ficar um pouco mais feliz. Poxa, daí ele foi me contando, falou assim, cara, eu herdei uma parada que não sei se foi uma bênção ou um trampo, mas só que ele falou assim, o Luengo, que começou o The Call, passou pra mim o The Call e falou que é pra eu me transformar esse negócio no Descend. Só que eu não sei, assim, as coisas não estão tão fáceis, né? Enfim, fazer uma longa história curta, eu falei, cara, eu quero estar aqui do teu lado, que eu sou teu amigo, vou estar em oração, vou convocar a intercessão pra você. E, cara, aconteceu que Deus começou a operar de tal maneira que ele chegou e falou assim, Theo, desde que você começou a orar, tal, as coisas começaram a liberar, você tem que fazer parte. Mas até aí, era uma visão muito americana. Sim. Tipo aquela coisa, Revival in America, sabe? Aquela coisa bem gringa. E eu falei, mano, legal, cara. Mas o que pra mim, na minha cabeça, eu pus a América no altar em 2008. Era o meu Isaac, eu botei no altar e vazei. Eu vou orar por você, mas eu não vou ficar me envolvendo com parada dos Estados Unidos, porque eu já sacrifiquei isso no altar. Eu não volto mais. Era o meu entendimento naquela época. Hoje eu penso até diferente. Eu era muito radical nesse sentido. Mas eu falei, Andy, essa parada aqui é pra americano. Ele falou assim, cara, e se não for? E se for para e se é pra ser global e você é o cara que tem que fazer esse negócio ser global? E por isso que Deus fica falando comigo que você tem que entrar na liderança. Cara. Falei, cara, mano, eu fiquei pensando, mano, a gente tinha acabado de ter o nosso primeiro filho. Falei, mano, pai, igreja, Dunamis. Eu falei, cara, eu não preciso pegar mais outra coisa, né? E o Senhor começou a me incomodar, fala assim. E disse sim. E de repente fui pra Orlando, sem entender porque eu tava em Orlando, até eu pisar no palco, te juro. Eu não sabia o que eu tava fazendo em Orlando. Cara. Foi só na obediência que eu tinha dito sim. Fui para as reuniões, disse sim. Tinha a conta, tivemos que dividir a conta em 7, eu disse sim. Não sabia onde tirar o dinheiro, Deus trouxe.
Glória a Deus. Então, quer dizer, eu comecei a ver os sinais. Deus tá nisso, Deus tá nisso, Deus tá nisso. Chego lá em Orlando, tava eu e o Todd White no palco. Era pra começar umas 10 horas. 9h30 da manhã tava eu lá pronto, eu e o Todd White no palco, assim, no backstage, assim. E o Todd falou assim, mano, vocês são muito loucos, velho. Falei, o que foi? Os brasileiros, velho. Falei, o que foi? Olha lá fora. Tô no backstage. Eu falei assim, eu botei a cabeça pra fora, cheio de camisa da seleção, velho. Cheio, cara. Eu sou brasileiro. Eu acho que não é exagero, não, eu falar que, tipo, 1/4 do estádio era brasileiro. Cara, glória a Deus. E, cara, quando a gente começou a fazer o set de adoração, em português, a galera vinha com português. Porque assim, né? Um brasileiro cantando é igual a 4 americanos cantando, né? É verdade. Não é verdade? É verdade. Mano, os caras, tipo, tomaram, assim, dominando. Bem brasileiro. Glória a Deus. Tipo, você reparou quando você vai no aeroporto? Você sabe quando que é o voo pro Brasil, né? A única mozoeira lá, né? Dá pra ver de longe. Pô, os brasileiros lá, aquele voo lá deve ir pro Rio, pro São Paulo, né? É verdade. Ali, aí Deus abriu a porta. Deus abriu. Na hora que você subiu, você sentiu. Senti. Agora eu entendi porque eu tô aqui. Glória a Deus. E eles não tinham... só pra você ter uma noção, os caras não tinham noção. Porque assim, éramos, né? Em 7 líderes do The Sand. Dos 7, eu era o único não americano. Cara. Então são 6 americanos e eu brasileiro. Você brasileiro. Né? Um japonês brasileiro. E... Cara, os caras, você acredita que os 6 não... E 2 moram em Orlando. O Daniel e o Michael. Os 2 moram em Orlando. Cara. Eles não sabiam, tipo, eles não sei lá se não sabiam, mas não tinham conectado que, pô, em Orlando tá cheio de brasileiro. Sim, sim, sim. O N com certeza não sabia. Ele falou, caraca, mano, de onde surgiu esse brasileiro? Eu falei, mano, você tá em Orlando, velho. Como assim de onde surgiu? Impregnado. Aqui é o Little Brasil. Orlando é Little Brasil. Os caras falam que Orlando é o Brasil que deu certo, né? E daí, cara, assim, teve tanto mover de Deus na parte de português que a gente se reuniu na manhã seguinte, lá nos escritórios do Reinhard Bonk. E a gente começou a orar. E os caras falaram, Theo, tá óbvio, cara. O próximo tem que ir pro Brasil. Que legal. Entendeu? E assim começou o The Sand. A gente tava orando, todo mundo falou, meu, o Espírito Santo tá falando. É isso. E daí, o que aconteceu aqui foi... E daí veio, né, os caras, você aceita? E eu, tipo, mano... Porra, sério mesmo, cara? E foi um passo de fé. Tanto é que eu vim aqui conversar com vocês. E aí, como é que vocês fazem evento de estádio aí? Não, puxa, foi um passo de fé. Foi tremendo. Não, vieram, oramos juntos. Exato. Você mandou uma equipe ali para ver. Exato. Mas o que Deus faz é exponencial. Não, foi quantas horas vocês fecharam primeiro o estádio no Morumbi? Menos de 6 horas esgotou o Morumbi. Recorde, né? É recorde. Os caras do marketing do São Paulo ligaram pra gente e falaram assim, você tem noção do que aconteceu? Eu não tive a conversa. O Denis, que toca a operação do Nunes, que me contou. Fizeram com ele a conversa. Ele falou assim, você tem noção do que vocês fizeram? Eu falei, foi, a gente esgotou o Morumbi. Mas só que vocês bateram o recorde. Eu falei, quem que tinha o recorde? Coldplay U2. A turnê mundial do Coldplay U2. Glória a Deus. E era cobrado, né? Tudo bem, Sim. não era aquele ticket, né? De um Coldplay, mas era cobrado, cara. Desde quando o crente vai pra evento cobrado? É verdade. Isso foi uma polêmica aqui também. Então, cara, foi pra você ver o tamanho do milagre. Brasileiro crente pagando. Amém. E é só o começo que Deus tem. Cara, eu queria continuar conversando. Pois é. Mas eu acho que a gente tem que jantar, né? A gente tem que jantar. Pô, Michel, só eu falei, eu queria ter escutado tanto de você também, cara. Você vai eu acho que na mesa, mas eu acho que o OneCast é dele, então ele fala quando ele quiser. Eu falo no teu lá, você me Com certeza. Vamos conversar. Vamos marcar. Mas, cara, vamos. Uma coisa que me impressiona na tua fala e na tua vida é a fé. Essa disposição de crer que Deus cura, que Deus envia, que Deus ele põe desafios maiores do que nós mesmos, e quando a gente vai, as coisas acontecem. Tem gente que vai tá ouvindo a gente, que vai ouvir depois. Sim. E eu queria que você ministrasse agora rapidinho, orasse, para que a fé no coração das pessoas possa ser despertada agora. Sim. Porque eu acredito que a gente pode mudar esse país. Com certeza. Só que os jovens não acreditam. Tem que ter fé. Eles querem ir embora, estão desistindo do país, estão começando a falar, não, pô, né,
Se a gente acreditar, as coisas mudam. Sim. Então, ministra aí, ora, o que Deus Sim. colocar no teu coração. Amém. E abençoa quem tá ouvindo a gente aí. Com certeza. Antes de eu orar, eu só quero lembrar quem está assistindo a gente, quem está escutando a gente, né, o texto de Hebreus que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Amém. Né? Então, quer dizer, tem momentos que você tem experiências com Deus onde o Espírito Santo aparece de maneira tão forte, tão palpável, que você não precisa ter fé. Uhum. Você precisa ter sentimento. Né? Você precisa não ser burro e notar que Deus está fazendo alguma coisa. Mas vão ter dias que você não vai sentir nada, você não vai discernir nada, e a única coisa que você tem é fé. E aquele momento você tem a oportunidade de agradar a Deus. Amém. Não quando você está sentindo os calafrios, escutando a voz, vendo a nuvem. Não, quando você não vê nada. Você fala assim, cara, tudo aponta ao contrário. Mas eu vou ter fé. Saiba, você que está nos assistindo, que está nos escutando, é nesse momento que você está agradando a Deus. E é um privilégio você poder agradar a Deus. Levar prazer a Ele. Ele nos dá prazer quando Ele nos dá respaldo de coisas que a gente sente, que a gente chora, que a gente treme, que a gente se ajoelha, que a gente sai tão alegre. Mas e nós para Ele? Então, eu quero orar nesse sentido. E pedir que Deus venha fortalecer a nossa fé. Porque são nos momentos que a gente não sente que a gente continua crendo. Então, Amém. Pai, muito obrigado, Pai, Amém. Pela vida do Michel. Te agradeço pela vida de Amém. Tudo daquilo que o Senhor está fazendo através do One, e especificamente o OneCast. E eu quero te agradecer por cada ouvinte. Amém. Te agradecer por cada filho teu, filha tua que está aqui nos escutando, nos assistindo. E, Pai, assim como o Senhor tem nos dado fé, eu peço que o Senhor venha estar dando uma medida de fé para as pessoas que estão nos escutando. Amém. E você que está nos escutando, entenda que Ele te dá uma medida de fé, que quanto mais você põe essa fé para trabalhar, mais ela é multiplicada e ela cresce. Então, Pai, eu peço por uma injeção de fé agora nos corações desanimados. Eu peço por uma injeção de fé agora, Pai, nos corações que estão incrédulos, estão céticos, que não conseguem enxergar, Pai, a saída, não conseguem enxergar a luz no final do túnel. Pai, eu peço que hoje, ao escutar aquilo que é essa conversa do reino, que a fé dessas pessoas venham ser fortalecidas para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Que privilégio. Obrigado, meu amigo. Michel, um prazer. Muito obrigado, cara. Muito bom. Que Só legal. Uma palavra aqui que ficou no meu coração. Ó. Fé é uma certeza, uma espera e uma prova. A gente prova antes, que nem quando vai casar, né? Você prova o vestido. Exato. Deus às vezes mostra a prova, mas a convicção do Espírito vem. E uma convicção vem no meu espírito agora, de que pessoas que estão ouvindo isso, essas histórias, estão sendo levantadas agora para o ministério, sendo chamadas por Deus nesse instante para coisas novas, grandes. Creia, Deus colocou uma convicção no teu coração, vai atrás dela, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Theo, obrigado. Eu que agradeço, privilégio enorme. Prazer. Que alegria. Valeu, gente. Deus Obrigado. abençoe. Valeu.